Meus irmãos, por favor, abram as Bíblias de vocês em João 18. Antes disso, as crianças podem sair para suas salas. Aqui atrás, 0 a 3. Ali atrás, de 4 a 6. E lá na sala, ali atrás, 7 a 10. João 18. Antes de nós lermos, você fique com a Bíblia aberta. Nós vamos recitar o Credo dos Apóstolos juntos. Nós estamos numa série do Credo dos Apóstolos, onde nós estamos expondo as doutrinas bíblicas contidas no Credo dos Apóstolos. Vamos só esperar as crianças se acalmarem para a gente começar juntos. Ok. Queria que nós lêssemos juntos o que está no Credo dos Apóstolos. Vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém? Amém, é isso que nós cremos. Só colocar aqui o slide correto, faz parte, né? Depois vai para o making off. Meus irmãos, quantos de vocês, quando criança, já teve um super-herói? Já gostou de um super-herói? Dificilmente nós gostamos de super-heróis que eles morrem, né? Todos nós gostamos de super-heróis que... Qual é a ideia do super-herói, geralmente? Aquele cara mais forte, ou aquela mulher, né? Também tem as super-heroínas aí, né? Então, o que nós vemos geralmente nos super-heróis da vida são pessoas que geralmente não perdem. Via de regra, ele vai apanhar, vai ali passar quase morrendo, mas no final de tudo surge ali o super-herói e ele se dá bem, salva o mundo, salva um grupo de pessoas. Todos nós, quando criança, ou aqueles que ainda têm, gostam de super-heróis também, sempre vão ter essa ideia de que super-herói é aquela pessoa que imortal, aquele que vai até sofrer, mas ele nunca vai morrer. Nós vamos ver hoje, na vida de Jesus, o maior herói do mundo para nós que somos salvos, que para ele se tornar quem ele se tornou, ele teve que sofrer, ele teve que passar pelo pior sofrimento possível, ele teve que morrer. Nosso super-herói, o maior super-herói do mundo, Jesus, ele morreu. Nós vamos falar da morte dele hoje. Eu vou ter muito cuidado para eu não precipitar, né? Como nós estamos olhando na escola bíblica, e eu não falar também da ressurreição. Mas hoje nós vamos focar especificamente, o nosso foco hoje vai ser que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto e sepultado. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus sofreu. E nós vamos ver quais são as implicações disso para nós hoje. O que eu queria que você aprendesse enquanto estamos pregando esse sermão, queria que você focasse nos textos que nós vamos ler, vai ter uma ideia geral. E essa ideia geral é que Jesus sofreu e morreu da pior maneira possível.
E esse ato mostra o seu amor e graça para cada um dos salvos. Jesus sofreu e morreu da pior maneira possível. Jesus não apenas morreu, mas ele morreu da pior maneira possível. E esse ato de morrer da pior maneira possível mostra o seu amor e graça por cada um dos salvos. Isso é o que nós vamos focar, o que nós vamos estudar, o que nós vamos desenvolver enquanto estamos pregando e o que eu quero que você veja na exposição dessa noite. Mas uma coisa que eu quero que você grave no seu coração, tem algo que eu queria que você saísse nessa noite daqui, é que você precisa saber, se você sabe, você precisa lembrar de que você merecia sofrer e pagar pelos seus pecados. Mas em Cristo, essa dívida foi liquidada totalmente. Você merecia sofrer. Você merecia morrer pelos seus pecados. Mas por causa de Cristo, pelo que Cristo fez, sua dívida foi totalmente liquidada. É isso que eu quero que eu veja, que eu quero que vocês aprendam e guardem no coração de vocês enquanto nós vamos ver as verdades de Deus a respeito da morte de Jesus. São vários textos que eu coloquei aí no seu esboço, que você pode ler depois, mas eu quero ler um específico para nós introduzirmos e desenvolver o restante do sermão. João 18. Eu vou ler o texto de João 18, a partir do versículo 36, e eu vou ler até o 9:6, certo? João 18, 36 até o 9:6. A palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhe disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de abrir as Escrituras, de poder falar sobre a sua morte. Senhor Deus, isso deve nos causar uma dor tremenda. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, isso deve nos dar uma esperança maravilhosa. Enquanto a tua palavra está sendo exposta aqui, ó Deus, trabalhe nos corações. Se alguém aqui, Senhor Deus, está precisando ser convencido de sua salvação, ainda não conhece o Senhor, que o Senhor possa trabalhar nos seus corações e convencê-lo através da palavra. Ao mesmo tempo, eu oro pelos meus irmãos. Se tem algum desencorajado, que o Senhor possa encorajá-lo também com a palavra. Senhor Deus, eu oro para que todos os meus irmãos aqui, nesse salão, possam guardar a sua palavra no coração, Deus. Para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos deixar muito claro, diante de todos os ataques que já existiram a respeito desse evento da morte de Jesus, do sofrimento de Jesus, você vai ver entre os liberais
diversos autores, diversos proponentes que já falaram de que aquela morte de Jesus, aquele sofrimento de Jesus era algo mentiroso, né? Algo que foi inventado pelos judeus, pelos cristãos ali do primeiro século, que de fato Jesus nem existiu sequer, principalmente sofreu. A realidade é que nós vamos começar vendo nesse texto, e que nós estamos vendo nesse texto, é que aqui tem personagens envolvidos que não são do cristianismo. Por exemplo, Pilatos do Império Romano, Pilatos não era cristão. Por que se isso não fosse verdade? Por que esses ímpios não conseguiram provar através de Pilatos que não era verdade aquela crucificação de Jesus? Então, diante desse pano de fundo, eu quero que vocês criem uma certeza muito grande no coração de vocês, de que, de fato, o que as Escrituras relatam a respeito do sofrimento de Jesus não está totalmente só ligado a Jesus, mas está ligado diretamente conosco hoje. Porque tudo o que Jesus fez foi o que proporcionou de nós estarmos juntos aqui. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que o sofrimento de Cristo, ele foi real. O sofrimento de Jesus, ele foi um sofrimento real. O sofrimento de Cristo, como nós vemos em Isaías 53, ele foi um sofrimento que não foi um sofrimento qualquer. Sofrimento que de fato doeu, e doeu muito, doeu como nunca doeu em alguém. Se você puder abrir sua Bíblia, eu vou colocar o texto aqui, mas abra sua Bíblia, especialmente para você guardar esses textos no seu coração. Lê devagarzinho esse texto, enquanto nós vamos vendo aqui o relato do sofrimento de Jesus. Isaías, o capítulo 53, versículos 4 e 5, nós vemos aqui um relato onde Isaías ele não coloca Jesus como alguém que vai triunfar ali sobre aquele sofrimento apenas. Ele não faz questão de esconder que Jesus de fato ia sofrer. Isso Isaías estava falando séculos, muitos séculos antes de Jesus chegar. E ele já estava dizendo que, de fato, o sofrimento de Jesus seria um sofrimento que seria doloroso. E os adjetivos que Isaías coloca para descrever o sofrimento de Jesus são algo que deveria doer também em nós, em saber que tudo é por nossa causa. Veja o que o texto diz. Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões, por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Veja a descrição desse texto, meus irmãos. Veja como Isaías coloca o fato de Jesus ter levado sobre ele as nossas enfermidades. Quem é que queria ser leproso, doente? Essa descrição de que ele coloca que Jesus levou sobre ele aquilo que nós deveríamos sofrer. Ele está fazendo uma descrição aí sequencial, então ele continua dizendo... Não só nossas enfermidades. Às vezes algumas pessoas têm enfermidades, mas que não causam dores tão fortes. Mas Isaías ele diz assim, ele levou também sobre ele as nossas dores. E ele continua dizendo, nós o considerávamos como aflito. Aquele ato de Jesus sofrer, aquele sofrimento de Jesus, certamente causou alguma aflição. Imagina Jesus está levando sobre ele o pecado do mundo. Jesus estava levando sobre ele pecados que não eram dele. E ele continua dizendo, ferido de Deus e oprimido. Agora, olha essa descrição que diz. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Jesus foi traspassado por causa do seu e do meu pecado. Agora imagina só a cena de ser traspassado. Uma cena dolorosa. O sofrimento de Jesus nós precisamos colocar em mente. O sofrimento de Jesus, ele foi um sofrimento real. E ele diz mais, o castigo e esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha mais uma vez a referência dessa palavra, esmagado. Como se você pegasse, sabe, aquela carne e você pegasse algo e esmagasse.
essa é a descrição de que Jesus sofreu por causa do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós somos sarados. Veja o paradoxo aqui. O castigo de Jesus foi o que nos trouxe paz. E por causa das feridas de Jesus, nós somos sarados. A aflição de Jesus na cruz foi o que nos proporcionou paz. Do mesmo modo, as feridas de Jesus no caminhar, em todos os açoites, todas as humilhações, foi o que nos trouxe cura, foi o que nos fez sarados. Veja algumas verdades sobre o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus, antes de qualquer coisa, como eu falei, ele foi real. Não foi um sofrimento, como muitos tentam dizer, que ali, por ele ser Deus, ele não sofreu. Não, não. Jesus deixa muito claro que ele sofreu. E o fato de ele gritar na cruz, aquele Salmo 22 que ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos que ali é um grito de dor. De fato, Jesus sofreu. Foi um sofrimento real. A segunda coisa que nós temos que lembrar é que o sofrimento de Jesus, além de real, verdadeiro, ele foi muito doloroso, como nós vimos na descrição do texto. Jesus, de fato, sentiu dor. Ele não tomou uma anestesia porque ele era Deus. Ele sentiu dor e o texto deixa muito claro isso. O sofrimento de Jesus foi pesado. Jesus, quando está prestes a sofrer no jardim do Getsêmani, o relato bíblico diz que em algum momento Jesus sangrou, os poros de Jesus, uma aflição tão grande que Jesus sangrou, suou sangue. O sofrimento de Jesus foi algo que pesou. O sofrimento de Jesus também foi algo sem igual. Ninguém na história, nem antes e nem depois, sofreu como Jesus sofreu. Alguém pode ter tido mortes tão próximas a de Jesus, mas ninguém levou sobre ele pecados da humanidade. A morte de Jesus, o sofrimento de Jesus foi sem igual, porque ele não estava apenas sofrendo no corpo, estava sofrendo na alma, ele estava levando ali os pecados meus e seus. Dor física, em algum momento, talvez até a gente já canse, desmaie e passe, ou quando morrer a dor passa, mas o fato de Jesus é porque não era apenas uma dor física, ele estava levando sobre ele os pecados. E essa certamente é a pior dor. O sofrimento de Jesus foi algo sem igual. E principalmente, o sofrimento de Jesus foi por sua causa. Meus irmãos, nós temos a tendência de, muitas vezes, relativizar o sofrimento. Você já pensou assim, rapaz, eu não aguento mais isso. Ninguém aqui diz, talvez seja só eu que diz isso, né? Que eu não aguento mais algumas coisas, né? Mas você olha para Jesus e saber que o fato de Jesus ter passado tudo aquilo foi por minha causa, e eu dizer que não aguento algumas coisas dessa vida, se eu me lembro dessas verdades, é por isso que eu falei, eu não quero que o sermão de hoje seja apenas mais uma narrativa de uma parte do Credo dos Apóstolos e de uma parte das Escrituras. O meu desejo é que, assim como tem sido os últimos sermões, muito prático, e que nós venhamos lembrar dessas verdades em momentos oportunos. Imagina em momentos que você sofre, imagine em momentos que você passa por dificuldades que até você pode dizer, eu não aguento. Quando você olha para Jesus, você vai saber que relativizar o sofrimento é você jogar fora tudo que Jesus fez por você. Olhando para o sofrimento de Jesus, meus irmãos, nós temos uma esperança muito além de tudo isso aqui. Jesus sofreu o que eu certamente não aguentaria. Se fosse para me pagar, se fosse para você pagar, todos os pecados que você teria que pagar, certamente você não aguentaria. Aí você teria que dizer, eu não aguento. Mas as circunstâncias da vida, por mais que elas sejam dolorosas, e aqui nós também não estamos relativizando a dor. Muitas vezes nós vamos sofrer e vai doer. Mas os sofrimentos dessa vida também, eles devem nos apontar e olhar para Jesus. Eu sofro aqui, mas eu tenho uma esperança além desse sofrimento. Porque o que Jesus fez por mim está muito além daqui. Esse é o primeiro ponto. O sofrimento de Cristo, o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu. Jesus padeceu, como diz o credo. Jesus padeceu sobre Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos entregou Jesus ali para aquela multidão. E aquela multidão fez Jesus de fato sofrer. E o sofrimento foi um sofrimento doloroso, um sofrimento longo, um sofrimento pesado.
e foi um sofrimento por sua causa. Segundo ponto que nós queremos ver é sobre a crucificação de Jesus. Lucas 23. Lucas 23 traz um relato mais claro para a gente. Lucas 23, versículos 33 ao 38. Lucas 23, 33 ao 38. Primeira coisa que nós vemos aqui é que Lucas, ele dá uma descrição melhor, inclusive também daqueles dois malfeitores, aqueles dois ladrões que foram crucificados com Jesus. Mas aqui eu quero só ler a parte mesmo da crucificação. Diz assim o texto: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoe, porque não sabe o que fazem. Então, para repartir as suas roupas, dele lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima de Jesus estava escrito o seguinte: este é o rei dos judeus. Aqui nós estamos vendo também, meus irmãos, que Jesus, ele foi crucificado. Crucificação, como Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz, aqueles que eram pregados no madeiro, eles eram considerados como se fossem malditos. É por isso que quando nós vemos Paulo, ele dizendo lá nos capítulos 1 a 3, quando ele está falando da mensagem do Evangelho, Paulo ele diz assim, ó, certamente a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem. Você imagina, naquela época, ali no primeiro século, segundo século, que as pessoas chegavam e diziam assim, ó, ei, o meu Salvador pagou os meus pecados numa cruz. Como é que é? Numa cruz? O seu Salvador é maldito. Ele morreu numa cruz. Era o que se dizia a lei. Aquele que morrer a lei da época, aquele que morrer no madeiro, que for crucificado, ele é considerado maldito. E todos conheciam essa lei ali. Então, certamente para aqueles que estão se perdendo, a mensagem da cruz é uma loucura. Mas Paulo diz assim, mas para nós é poder de Deus. Porque o momento em que Jesus estava sendo crucificado ali naquela cruz, ele estava chegando ao ápice do seu sofrimento. Imagina, meus irmãos, Jesus, depois de ter caminhado, sofrendo, açoitado, carregando uma cruz, ao ponto até de ele chegar e em algum momento alguém ali ter que ajudar ele, José de Arimateia, ter que ajudar ele a carregar a cruz. Imagina a cena, Jesus sofreu, Jesus sendo cuspido. Ali também o sofrimento psicológico das pessoas gritando, como nós vemos no texto. Salvou a si mesmo, né? Salvou os outros, mas não salvou a si mesmo, né? Ué, você não é o rei dos judeus? Salva a si mesmo. Desce daí dessa cruz. Imagina você estar rodeado. Todas as pessoas ali, a maioria, tinha alguns ainda que estavam tendo a esperança em Jesus. Mas a maioria, aquela multidão, Jesus foi trocado por um ladrão. Agora ele sofreu, carregou uma cruz até em cima de um morro, um monte chamado Caveira. Jesus chega agora para ser crucificado. Imagina o sofrimento ali. Jesus pendurado naquela cruz, depois de ter sofrido a pior morte possível. Jesus morreu o pior tipo de morte possível, meus irmãos. É uma verdade que nós temos que lembrar. Jesus não apenas foi crucificado. Jesus não apenas sofreu e morreu, mas ele foi crucificado para dizer, olha, nós queremos de fato humilhar Jesus. Nós não queremos apenas fazer ele sofrer, porque eles podiam simplesmente pegar Jesus e matar, não podia não? Podia. Precisava fazer tudo isso, mas eles queriam humilhar Jesus. Colocaram uma coroa de espinho nele.
mudaram a roupa de Jesus. Chega um ponto, é porque muitas vezes a gente coloca muito bonitinho a imagem. Mas certamente, Jesus foi morto naquela cruz e ele estava despido. Imagina, colocaram só uma roupa ali em cima dele, qualquer, depois de ter apanhado sangue grudado. A imagem de Jesus não é aquela imagem bonitinha que a gente vê aí. Jesus sofreu. Jesus foi pregado numa cruz. Pior morte daquela época. Por sua causa, por minha causa. E essa é uma verdade que nós cremos e nós pregamos. Por isso que nós estamos dizendo, juntos nós cremos. E nós cremos nisso. E isso deve nos trazer esperança, meus irmãos. O fato de Jesus sofrer, o fato de Jesus ser crucificado, ele pagou pelo que nós deveríamos ter pago. Isso deve se tornar prático na nossa vida. Jesus sofreu o pior tipo de condenação da época. Ele foi crucificado. Pior tipo, ser maldito. Imagina só, o rei do universo, aquele ao qual nós vimos no advento, o bebezinho que veio, cresceu, curou pessoas, salvou pessoas, que ele era o Salvador. Imagina você ver agora o Salvador pendurado numa cruz como maldito. Para aqueles que não vão entender o Evangelho, de fato isso é loucura, irmãos. Mas para nós que cremos, isso é o poder de Deus. É por isso que nós somos salvos. Porque Jesus morreu por nós. Nós não poderíamos nos salvar. Nós não poderíamos. E Jesus foi lá e fez o que deveria fazer. Imagina você estar sofrendo como Jesus. Certamente a gente não aguentaria metade do caminho. E há relatos históricos de que as pessoas que geralmente sofriam um pouco do sofrimento de Jesus, eles não aguentavam nem a metade do que Jesus aguentou. Pela a dor, aquelas pessoas já perdiam todos os sentidos e antes de chegar ali na crucificação, eles morriam logo. Era dor grande. E a dor maior de Jesus chegou agora à cruz. Jesus morreu. Jesus foi condenado à pior condenação possível, a crucificação. Aí o que diz Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei não poderia nos salvar. A lei não poderia nos fazer alcançar salvação. A única coisa que a lei mostra para a gente é que nós somos condenados e que nós precisamos de um Salvador. E Jesus foi lá, e o texto diz, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Jesus não estava se importando com o que ia dizer dele, meus irmãos. Nós, muitas vezes, pela nossa pecaminosidade, nós nos importamos tanto com a nossa índole. Nós queremos tanto ser certinhos, e isso não é errado. Mas Jesus ele não se preocupou com isso por causa de você. Ele se tornou maldito numa cruz, por minha causa e por sua causa. O texto está dizendo, ele próprio, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, como Deus, ele poderia, assim ou não, pelo menos uma morte menos humilhante, mas ele não fez isso. Ele foi até o final. Ele foi consumado ali o que de fato teria que acontecer. A terceira coisa que nós queremos destacar é a morte de Jesus. A morte de Cristo, quando nós olhamos o texto que nós lemos, o finalzinho lá do capítulo 19 de João, quero só ler o relato da morte de Jesus aqui em João 19, os versículos 28 ao 30. Diz assim, João 19, 28. João 19, 28 a 30. Deixa eu só olhar aqui o horário para mim não... Beleza, estou no tempo ainda. João 19, 28 ao 30 diz assim, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse,
tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Alguns textos que eu destaquei, eu até coloquei aí no seu esboço, para que você possa ler depois sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus aqui foi o que foi o ápice. Culminou na morte de Jesus. O sofrimento de Jesus, a humilhação de Jesus, a condenação de Jesus, a pior condenação possível, que foi a crucificação. Agora termina na morte de Jesus. O autor da vida morreu. Por minha causa, por sua causa. A morte que era sua, a morte que era minha. Você não podia pagar, eu não podia pagar, eu podia morrer, mas eu ia para o inferno. Mas o autor da vida, ele morreu. A morte de Jesus, algumas verdades sobre a morte de Jesus é que, primeiro de tudo, a morte de Jesus ela foi real. O texto de Romanos 6-8 diz que Jesus morreu. E Jesus morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Jesus morreu por nós não é porque nós éramos bonzinhos, é que Paulo diz, rapaz, por alguém bom até alguém podia morrer, né? Até que alguém podia, um cara legal, acho que eu vou morrer por esse cara aí. Mas Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Jesus morreu por nós, porque nós não poderíamos fazer nada. A morte de Jesus foi real. Paulo diz, Jesus morreu. Não foi só uma pegadinha do malandro, né? Como alguns dizem aí. Que Jesus foi lá, entrou, se escondeu e depois voltou no terceiro dia. Não, não. As Escrituras dizem que Jesus, ele morreu de fato. A morte de Jesus também foi de um alto preço. O texto de Romanos vai nos mostrar que Jesus pagou um preço, ou talvez até o preço mais alto. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ser o homem mais rico do mundo. Eu sei quem é o homem mais rico do mundo hoje. Quem é o homem mais rico do mundo? Bill Gates? Elon Musk? O homem mais rico do mundo. Se ele pegar o dinheiro dele todinho e ele chegar na porta do céu, ele nem vai chegar primeiro, né? Mas se ele chegasse diante de Deus, nada ele compraria. Lá no inferno ele entra de graça, não precisa nem levar dinheiro. Mas nenhum dinheiro desse mundo é capaz de pagar o preço que Jesus pagou por nós. A morte de Cristo foi um preço alto, um preço que você não poderia pagar, você não pode pagar e você nunca poderá pagar. Jesus morreu. E Jesus morreu para pagar um preço alto. E ele não precisava pagar esse preço. É aí onde eu falei para você que eu queria que você visse a graça e o amor de Deus nesse sermão. Jesus não precisava fazer isso, irmãos. Jesus não precisava, ele simplesmente, Deus lá em sua soberania, decidiu mandar o Filho dele ao mundo para salvar pecadores iguais a mim e a você. Pecadores que Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Graça de Deus, amor de Deus, demonstrado na morte do Salvador. O autor da vida morreu para nos dar vida. O autor da vida morreu porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 1. O autor da vida morreu para que nós pudéssemos ter vida. Essa morte foi um alto preço. A morte de Cristo liquidou a nossa dívida. Se você coloca sua confiança em Jesus, se você já colocou sua confiança em Jesus, você não tem que pagar mais nada. Você não precisa ficar fazendo boas obras para ser salvo. Jesus fez tudo por você. Isso não quer dizer que nós vamos viver a vida do jeito que nós queremos. Aí é outro departamento, santificação. Nós precisamos ser santos. Ser santos, viver uma vida de santificação, é uma ordem para os salvos, não é uma ordem para ser salvo. É diferente. Jesus liquidou toda a sua dívida na cruz. Aquela cédula de dívida, ele pagou por nós. Se você ainda não confiou em Jesus como seu Salvador, e você está vendo todo esse relato, é uma oportunidade de você simplesmente dizer, Senhor, eu quero colocar minhas dívidas
na sua conta. E Jesus até hoje ainda está pronto para liquidar suas dívidas totalmente. Se você está sem esperança, chegou nesse lugar sem esperança, olhe para o que Cristo fez. Pagou toda a sua dívida. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Você é santo, você se santifica porque você é salvo. Nós não precisamos acordar todo dia e porque eu errei, eu estou morrendo de medo que eu vou chegar no final do dia e eu vou perder a salvação. Não, não, irmãos. A morte de Cristo, ela foi suficiente para liquidar a nossa dívida. Isso é maravilhoso. Imagina só se dependesse de nós sermos salvos. Quem é que iria se salvar? Me diga aí. Quem é que passa um dia sequer sem pecar? Quem é que passa o dia todo fazendo boas obras? Ninguém. É por isso que a morte de Jesus é um evento de esperança. Esse evento ainda vai continuar, nós vamos ver depois. Mas a morte de Cristo é suficiente para pagar todas as suas dívidas. Você não precisa todo dia estar lá pagando algo, fazendo depósito na sua conta do céu. Você não precisa disso. Jesus chegou lá, disse assim, olha, o que ele deve está pago. Redenção, ele redimiu você, pagou toda a sua dívida. Isso porque ele morreu. Porque se você tivesse morrido e se dependesse de você e de mim, nós estaríamos do inferno para uma banda, como diz aqui no Ceará, né? Continuando, a morte de Cristo foi um triunfo e não uma derrota. Eu queria ler esse texto de Colossenses 2. Veja esse texto, irmãos. Olha que Paulo fala sobre a morte de Jesus. A morte de Cristo, ao contrário do que nós vemos nas historinhas, né? Atualmente até que alguns super-heróis têm morrido para alugar outros, né? Mas há um tempo atrás, quando eu era criança, não faz muito tempo, né? Mas quando eu era criança e eu via os meus super-heróis morrer, aquilo era inaceitável, não podia aceitar. Mas a morte de Cristo, o nosso herói morreu, mas aquilo ali não foi uma derrota. O nosso herói triunfou na morte. Veja o que Paulo diz, Colossenses 2, os versículos 13 ao 15. Diz assim, ó. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não era prejudicial, removeu inteiramente, cravando aonde? Aonde? Na cruz. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles aonde? A cruz de Cristo, longe do que aquelas pessoas pensavam. Ela não foi uma derrota, ela foi um triunfo. Jesus triunfou. Sabe a sua dívida? A sua dívida diante de Deus. Nós não devíamos nada para o diabo, certo? Nós devíamos para Deus, nós éramos inimigos de Deus, como a palavra de Deus vai dizer. Jesus chegou e, na Trindade Santa, na soberania de Deus, ele foi lá e pagou. Riscou. O diabo pode até dizer para você, olha, você tem pecado assim, 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 assado, pode te acusar de tudo. Eu lembro do que Martinho Lutero disse, quando Satanás vinha acusar ele ali dos pecados que ele fazia, ele até dizia, isso é verdade mesmo. Mas no finalzinho lá da comanda, está escrito, pago. Você pega assim uma comandazinha do restaurante, aí tá uma conta muito alta. Imagina só o garçom chega para você e diz assim, rapaz, alguém pagou aí para tu. Foi mais ou menos o que Jesus fez para você. Você não merecia nada. Mas quando você olha a comanda, a sua dívida diante de Deus, quando você olha para o preço que você deveria pagar diante de Deus, lá embaixo está escrito, ó, pago. Jesus cancelou o escrito de dívida que estava no seu nome. Seu nome não está no SPC do céu. Não está. Jesus pagou todo o preço que você não conseguiria pagar. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Isso deve nos dar uma esperança sem tamanho. Em conclusão, eu queria que você guardasse 3 coisas no seu coração.
primeiro de tudo é que, como nós vemos em 1 João, o capítulo 1, versículos 7 ao 9, a morte de Cristo é o que torna acessível o seu perdão. Pelo fato de que Jesus morreu, nós vemos aí nesse texto, pelo fato de que Jesus morreu, é que nós podemos chegar a Deus e pedir perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Versículo 9, é o que nós vemos, né? Mas nós temos que ver os versículos acima. Isso só é possível porque Jesus morreu. Porque Jesus pagou um preço que você não poderia pagar. E por isso, agora você tem acesso ao perdão de Deus. Você vai pecar nesse mundo? Vai pecar nesse mundo. Até o dia que você estiver com Cristo, ou o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, você vai pecar. Mas o perdão de Deus está acessível a você por causa da morte de Cristo. A segunda coisa que eu quero que você guarde é que o sofrimento, a morte de Cristo, torna possível o amor fraternal verdadeiro. Vamos abrir nesse texto aí, os próximos dois, as duas outras aplicações é nesse texto de 1 Pedro, um texto belíssimo sobre a morte de Jesus. Pedro, ele está dando esperança para os irmãos aqui, mais ou menos ali no primeiro século, anos 60, aqueles irmãos sofrendo. E Pedro, primeiro ele mostra que aqueles irmãos estão seguros em Deus. Pedro mostra a segurança deles, a certeza de salvação daqueles irmãos. Ele mostra nos primeiros versículos. Até o versículo 9, Pedro fala dessa firmeza. Quando chega mais na frente, Pedro mostra que isso deveria se tornar prático na vida deles. O fato de eles serem eleitos, o fato de Jesus ter feito tudo por eles, isso deveria se tornar prático, mesmo no meio do sofrimento. E Pedro, ele diz aí, nos versículos 22 e 23, 1 Pedro 1, 22 e 23, Pedro, ele diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal, não fingido, nem intensamente, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós amamos uns aos outros, nós temos essa família da fé aqui. Só é possível nós amarmos uns aos outros, porque, ele deixa bem claro aqui, vocês foram regenerados. Por causa do que Cristo fez, é possível que nós amemos uns aos outros. O amor fraternal, o amor entre irmãos, o amor de igreja, a família da fé, nós só amamos uns aos outros por causa do que Cristo fez. A terceira coisa ainda, aí em 1 Pedro, a morte de Cristo nos deu um valor que nós não merecíamos. Isso aqui não é uma teologia da confissão positiva, tá certo, irmãos? Isso aqui é um fato. Nós temos que saber que nós não vamos para um lado de estar focando no valor inestimável do homem, como muitas igrejas fazem, mas ao mesmo tempo nós temos que saber que diante de Deus, nós temos um valor que Deus nos deu. E é um valor que nós não merecíamos. É gracioso. Veja o que Pedro diz aí nos versículos 18 ao 20. Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Nós temos um valor. Nós não fomos comprados por prata, nem ouro ou qualquer coisa perecível, mas foi o precioso sangue de Jesus. Jesus derramou o seu sangue. Nós somos filhos de Deus, nós somos herança dele. É o que Efésios vai dizer, Efésios capítulo 1. Se nós somos heranças de Deus, certamente nós temos um valor, mas esse valor não está intrínseco a nós, não é por causa de mim, é por causa do que Cristo fez na cruz. Por isso eu tenho esse valor. Nós temos um valor que não é nosso. Nós temos um valor por causa do que Cristo fez. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço coisas boas, mas é porque Cristo morreu e graciosamente dispensou esse valor a mim e a você. Se você confiou em Cristo como seu Salvador, se você colocou sua confiança em Jesus somente, se a sua confiança para a salvação não está nas coisas desse mundo, no que você faz ou no que você deixa de fazer, você tem esse valor inestimável, você é uma herança de Deus. Jesus
está às portas para vir buscar a herança dele, que somos nós. Nós estamos esperando isso. Eu espero, meus irmãos, que essa descrição do sofrimento de Jesus, a entrega de Pilatos para que Jesus fosse morto, sofresse ali com aqueles homens malfeitores, o fato de que Jesus foi condenado à pior condenação possível naquela cruz. Ele se tornou maldição no meu lugar. Ele se tornou maldição no seu lugar. Ele morreu uma morte que não era dele. Ele morreu uma morte que era sua. Tudo isso por amor e graça. Eu espero que ao você olhar para esse relato, eu espero que você possa entender, você possa criar esperança enquanto você vive aqui e você possa olhar para esse mundo de uma maneira diferente. Olhando para o que Jesus sofreu, os sofrimentos desse mundo são passageiros, eu vou me firmar nisso. O maior sofrimento que eu deveria pagar, Jesus pagou por mim, isso deve me dar esperança. E se Jesus pagou o preço por mim, eu preciso, no mínimo, ser uma testemunha fiel de Jesus. Isso deveria refletir na sua vida prática. Se você, por outro lado, ainda não entendeu essa salvação, se você ainda está firmado nos seus próprios pés e não na base de Jesus, se você ainda está fazendo coisas para ser salvo, ou se você ainda está acordando e dormindo todo dia com medo de perder a salvação, a morte de Cristo é suficiente também para salvar a sua vida, meu irmão. Jesus pagou o preço completo pela sua vida. Você não precisa estar se segurando ainda naquilo que você acredita ou deixa de acreditar. Você precisa apenas, em fé, responder ao que Jesus fez. Só isso. Você não precisa estar pagando nada. Você não precisa fazer nada. Responda em fé o que Jesus fez. Pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, nós respondemos em fé ao que Jesus fez. Se você estava sem esperança, se você está enfrentando lutas, lembre-se do que Jesus fez. Se você ainda não conhece a Jesus e você ainda não entregou sua vida para Jesus, coloque sua vida diante dele. Reconheça que você não pode se salvar e viva baseado nesse sacrifício. Coloque sua vida diante desse preço altíssimo que foi pago por você. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse sacrifício maravilhoso, doloroso que o Senhor fez por nós. Certamente Deus foi maravilhoso para nós, mas para o Senhor doeu demais. Olhando, Senhor Deus, que o Senhor foi moído, o Senhor foi ferido, o Senhor foi traspassado por causa do meu pecado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor fez isso. O que eu fizer ou deixar de fazer, nada vai apagar o seu amor gracioso por mim, e eu sou grato a Ti por isso. Que o Senhor faça com que meus irmãos entendam, Senhor Deus, essa mensagem. Que a Tua palavra possa achar morada nos corações deles. Que isso possa se tornar prático. Se tem alguém que ainda não Te conhece aqui essa noite, que o Senhor possa trabalhar nos corações. E a Sua graça, o Seu Espírito Santo esteja convencendo essas pessoas. E que ao final desse culto, eles possam nos procurar para colocar suas vidas na mão de Jesus. E que nós possamos, Senhor, caminhar com esses irmãos. Em nome de Jesus. Amém.